E aí galera, neste vídeo eu mostrarei como é feita uma animação. O primeiro passo para fazer uma boa animação, a gente tem que desenhar primeiro o início de uma animação. Então começamos com a pose. E para saber qual é o futuro de uma animação, a gente tem que fazer a primeira pose e a última pose de uma animação. Então a primeira pose será chamada letra A. Então agora vamos fazer a segunda pose, que será o final da animação, que será a letra B. Quando a gente vai criar uma animação, a gente sempre tem que planejar o futuro, o início e o futuro, para que a sua animação seja sucedida. Se você fazer uma animação sem um propósito, não será sucedida, por conta você vai ter que parar para raciocinar o início primeiro, para depois raciocinar o futuro. Então quando você planeja a primeira pose e a última pose, você já vai ter uma ideia de como vai ser o final de uma animação. E agora vamos para o processo da animação. A primeira pose será feita. Caso você não tenha muita dificuldade de fazer poses de uma animação, treine em casa fazendo poses para que você possa conseguir. Tem muitos vídeos ou imagens no Google que tem muitas poses muito boas de um desenho. E assim praticar e treinar. Agora estamos fazendo a pose B, que será o futuro da animação. Certo, depois de ter feito a pose A, a pose B, a gente agora tem que fazer a ação. A espada sempre tem que ser reta, para passar de baixo para cima como um reflexo. Então vamos fazer agora a ação da primeira pose, porque para ter uma animação boa, depois de uma pose tem que ter a ação. Então a ação será a mão aberta antes de chegar na espada. Quando o personagem está com a intenção de pegar algo, ele primeiro tem que pensar e depois agir. Pode ver que já está dando um bom resultado da animação. Então depois de ter feito a primeira pose e a ação da primeira pose, que é a segunda, agora vamos para a pose do meio, que será entre a espada, que será agora a ação da espada, que é o reflexo. Assim a animação dá mais um aspecto de realismo ao movimento da espada. Dependendo da animação que a gente pode fazer, a gente sempre tem que fazer a primeira pose e a pose final. E depois da pose final, é sempre recomendável fazer a pose do meio. Assim, para ter uma boa análise de como vai ser primeira pose, pose do meio e pose final, se tudo combinam. Mas aqui eu comecei um pouquinho diferente, porque sempre é bom começar pela ação, depois da primeira pose. Então lembre-se, caso uma animação esteja uma ação, faça a ação primeiro, depois faça o meio, porque a ação vai te dar muito iniciativa de continuar com bom propósito de finalizar uma animação.
dá um pouco de fluidez quando tem um reflexo da espada. Agora vamos fazer a pose próximo à pose final, que é a pose B. Depois de ter feito a pose próximo à pose final, que é a pose B, vamos fazer agora essa pose a final para dar um bom contraste da pose B. Dá um pouco de movimento para a pose B. Depois de ter feito uma pose depois da pose B, vamos refazer outra pose baseada na pose B, para assim criar um movimento. Lembre-se que a pose B é a última pose, como determinei como final. Mas para criar uma animação bem criativa, é sempre bom acrescentar um pouco de movimento. Galera, esse tipo de animação que mostra o personagem todo é um plano geral. Lembre-se que quando se trata de plano geral, a gente mostra o personagem por completo. Mas agora vamos fazer o segundo plano, o plano médio, que é pegando da cintura para cima. Então, finge que uma câmera está pegando só essa região. O plano médio é sempre utilizado para usar na parte da cintura para cima e é muito utilizado nas animações. Lembrando, você sempre tem que ter em mente como vai ser esse plano da cintura para cima, pegando um pouco de referência da animação que eu fiz de plano geral. E como aqui é um plano médio, fica um pouco mais fácil de fazer o personagem. Mas para dar um bom destaque melhor para uma animação, você tem que fazer a face de forma de acordo com aquilo que ele está segurando e como ele vai se movimentar. Como esse esboço ficou um pouquinho diferente, vou corrigir um pouquinho para que dá um pouquinho de contraste ao corpo do personagem. E se você chegou até aqui, eu fico feliz. Isso significa que esse vídeo está sendo interessante. Caso você faça uma animação e saia um pouquinho errado o movimento do esboço, corrige, não se preocupe porque errar é normal. Saiba que o esboço é muito importante para uma animação, mas depois do esboço vem um contraste melhor, que é por cima da animação para o personagem ter a formação melhor. Então antes de você dar o detalhe ao personagem, faça o olho, faça a face como ele é, para você ter uma boa noção de como fazer depois por cima a animação completa, com o personagem já todo equipado, com o detalhe que você quiser fazer. Então, quando a gente quer fazer uma animação com bom resultado, a gente tem que ter paciência e calma, porque assim, com certeza, a sua animação sairá com um bom resultado. E se você chegou aqui, galera, deixa seu like.